Estava agora eu e Eli na casa de um casal muito amado nosso. A gente foi lá e foi uma benção. E foi um momento tão gostoso, cara, onde a gente pôde estar conversando sobre as coisas de Deus, sobre as coisas do reino, sobre as coisas da vida. E é ruim que a gente tem que ir embora. Não é ruim quando você está com um momento tão gostoso, quando você está fazendo alguma coisa que é muito boa. Ellen, que legal você aí, Ellen. Não vai dormir, vai ouvir. E o ruim da gente estar aqui nesse mundo é que, graças a Deus, as coisas ruins passam. Graças a Deus acaba, tudo tem um tempo. Mas infelizmente as boas também acabam. Só que eu tenho uma notícia boa para te dar. Esse momento que eu estava agora com a Eli e com esse casal, eu não queria que tivesse terminado. Tava gostoso estar lá. Eu ficaria lá por mais horas. A gente comendo junto, a gente falando das coisas de Deus. Eu não queria ter ido embora. Mas tem que ir embora. Porque tem uma hora que tem que acabar. As coisas nesse planeta Terra, todas as coisas aqui na Terra, todas, têm tempo de duração. Seus pais têm um tempo de duração. Você tem um tempo de duração. Seu casamento tem um tempo de duração. Seu carro tem um tempo de duração. Você pode virar e falar assim: o ouro dura para sempre. Não, até esse universo tem um tempo de duração. De acordo com a lei da entropia, não interessa muito agora, tudo está se deteriorando. Tudo tem um fim. Mas eu venho te dar uma notícia muito boa, velho. Uma notícia maravilhosa. João 3,16 diz assim, que Deus amou o mundo de uma tal maneira. E esse tal maneira não tem tradução. Vai vendo. Ele amou Deus. Deus amou o mundo tanto, velho, que ele deu o seu único filho. Para que todo aquele que nele creia não morra, mas tenha vida eterna. Valesca, que legal que você está aí. Não dorme não. Ana, não dorme você também. Alex, fica aí. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha uma vida eterna. Jesus Cristo, ele não vem para morrer pelos seus pecados, para que a sua vida nessa terra seja feliz. Não é essa a missão. Jesus Cristo, ele não vem para que aqui você reine, para que aqui você tenha tesouros maravilhosos, para que aqui a sua vida seja perfeita. Ainda que seja, ainda que não seja, não sei qual, Deus tem um tratamento com cada um, mas a promessa para todos é a vida eterna. Eu estou falando de um lugar onde o tempo deixa de ser algo relativo, o tempo não existe mais. Eu estou falando de um lugar onde você vai encontrar coisas que a sua mente carnal hoje não consegue nem imaginar. Eu costumo brincar que o céu, ele tem Doritos e Coca-Cola. Porque na minha cabeça, Doritos e Coca-Cola é uma coisa gostosa. Porque na minha cabeça, o limite de gostoso é um Doritos e Coca-Cola. Estou sendo bem besta, tem coisa mais gostosa que isso. Na sua cabeça, o momento mais gostoso pode ser o momento em que você está fazendo sexo com o seu marido ou com a sua esposa. Ou o momento mais gostoso é quando seu filho nasceu e você pela primeira vez segurou ele nos braços. Existem vários momentos que você pode falar que é o mais gostoso. Não, o mais gostoso da minha vida foi quando eu vi, o meu pai aceitar Jesus, a minha mãe aceitar Jesus. Esses momentos são maravilhosos, mas existe uma sensação que é indescritível para o ser humano. Indescritível. Eu quero falar para vocês algumas coisas sobre isso. Primeiro de tudo, você sabia que é real, não é uma história, é real, que Jesus Cristo está em algum lugar hoje que nós chamamos de céu. Isso está lá em João. Eu quero ler com vocês. Tudo que eu for falar, eu quero ler com vocês. Primeiro texto para a gente hoje, nessa vigília, sobre o céu, é João capítulo 14. Gente, eu não preparei nada. Estou falando o que Deus mandar na minha cabeça. Então, se você achar que eu sou meio perturbado, reclama com Deus, porque eu estou falando só o que Ele está mandando na minha mente. Primeiro de tudo, Jesus ele fala assim: não se turbe o vosso coração. Olha, eu pego a Bíblia, mas o bom é que a página sai, então eu consigo ler aqui. Não se turbe o vosso coração, não se apavore, creia em Deus, creia também em mim. Eu não quero falar sobre os textos agora, porque a gente não tem tempo para isso. Olha só, no céu vai ter, agora não tem, então eu tenho que ser objetivo, para que você não durma. Na casa do meu pai há muitas moradas.
isso não quer dizer que existem muitos mundos, como o Espiritismo diz. Não, o que Jesus está falando aqui é que na casa do meu Pai tem lugar para todo mundo. Se o mundo crer, o mundo terá um lugar lá. Tem lugar para todo mundo. Na casa dos meus pais há muita morada. Se não fosse assim, eu não vos teria dito que prepararei um lugar. Tal. Mas aqui que eu quero que vocês vejam. Se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde quer que eu esteja, vocês estejam também. Agnaldo Rem, meu amigo, presta atenção. O céu não interessa onde é. Se o céu é lá em cima, se o céu vai ser aqui na terra, se o céu vai ser onde a terra estava, se o céu é no terceiro céu, no segundo céu, não me interessa. O que me interessa é que eu estarei junto com Jesus. Primeira coisa que você tem que entender, o céu é a presença de Deus para sempre. O céu é a presença do Altíssimo na minha frente e isso não me consome. A presença de Deus ela é tão poderosa que o pecado não subsiste. Se Deus descesse na terra, o universo explodia. A questão da santidade de Deus ela é tão grande que quando Isaías olha, ele fala, vou morrer pois sou pecador. Isaías só não morreu porque o anjo foi lá e trouxe uma brasa que purificou a vida dele. O que interessa é que a presença de Deus é real. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que Jesus vai voltar. Eu não acredito nessa história. Atos capítulo 1. 9. Depois que Jesus disse tudo isso, vendo aos seus discípulos, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu ocultando-o aos seus olhos. Jesus estava falando com os discípulos, e ele foi levado, e uma nuvem fechou. E estando os discípulos com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, de repente, junto deles, apareceram 2 homens vestidos de branco, 2 anjos. E ele fala assim, e eles disseram aos discípulos, varões da Galileia, por que é que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vós foi recebido dos céus, há de vir, assim como para os céus vocês os ouviram subir. Aqui até rimou. Ele há de vir, assim como vocês o viram subir. Jesus Cristo vai voltar. Essa é uma promessa real. Eu estou falando isso porque este mundo é asqueroso. Este mundo não é. Você não tem que considerar que a realidade do que Deus tem para você é aqui. Você não pode esperar. 1 Coríntios capítulo 15. Aqueles que esperam de Cristo só nesta terra são os mais miseráveis dos homens. Nós temos uma promessa de que um dia estaremos cara a cara com o nosso Criador. Um dia, cara a cara, estaremos com Ele no céu. O céu é onde Ele está. Paulo, ele tenta contar o que tem no céu. Olha comigo, 2 Coríntios, capítulo 12. Conheço um homem, ele está falando dele mesmo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora de corpo, não sei. Deus o sabe. Esse homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras que não se podem ser repetidas. Não é lícito ao homem referir. Paulo, ele só não contou o que ele viu no céu porque ele não tinha palavras para contar. Ele não consegue explicar o que ele vê naquela realidade, a perfeição que ele viu ver Jesus. Você vê o que é santo, você vê um dia, você vai ver que tudo isso que hoje que a gente prega, você vai ver que é verdade. Você vai ver que valeu a pena ter crido, valeu a pena ter obedecido, valeu a pena ter esperado. Quando uma mulher espera um filho, ela aguenta os 9 meses de dor, ela aguenta 9 meses de enjoo, ela aguenta 9 meses de problemas, às vezes físicos, de doenças, que seja canseira, dor nas costas, o peito inchado, bico rachando, ela aguenta xixi, incontinência urinária, ela aguenta tudo, porque ela espera, a expectativa é viva e real de que um dia ela verá o filhinho dela. A vida cristã é como uma mãe dando parto.
Nós passamos dor, nós aguentamos perseguição, nós aguentamos vontades, nós aguentamos brigas, nós aguentamos passar vergonha, nós aguentamos queimar o nosso filme, porque nós sabemos que um dia daremos uma luz de parto, e essa luz de parto é ser recebida em glória. E quando essa mulher recebe o bebê nos braços, a alegria é tão grande que ela se esquece da dor passada. A alegria de receber um filho é tão grande que você não se lembra da dor de ter parido esse filho. Você não se lembra nem no momento de dor do menino nascer. Do mesmo jeito, cara, quando você você recebe o dia que você receber o seu chamado, que eu vou ler aqui para vocês, está em Mateus capítulo 25. O dia que a gente receber esse chamado, vem para casa, toda a nossa dor, toda a nossa tristeza, toda a nossa canseira, tudo isso estará automaticamente esquecido. Por quê? Pelo tamanho da alegria que nos foi recebida. Mateus capítulo 25, verso 31, fala assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória... como eu queria saber falar, como eu queria saber pregar. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no seu trono de glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como um pastor separa bodes e ovelhas. Vai vendo, ele porá à sua direita as ovelhas e o bode à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estão à direita: venham, oh aleluia, venham, benditos do meu Pai. Vem possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Todo o meu esforço hoje, todo o nosso incentivo hoje de todo pregador, não é para fazer você um membro da minha igreja, não é para fazer você um abençoador do ministério, não é para fazer você um religioso. Todo o interesse de um real pregador, todo interesse é que você tenha o seu nome escrito de uma vez por todas no livro da vida. Todo o meu interesse de estar às 3 horas da manhã pregando o evangelho não é para que o meu nome seja engrandecido, eu não estou nem aí para isso. Não é para ganhar dinheiro porque eu não estou nem aí para isso. Não é para ser famoso porque eu não estou nem aí para isso. Todo o meu interesse é que você creia que existe um lugar chamado céu e que todo o desejo do Pai é te receber lá na glória. Dani, mas o que tem no céu? 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. 1 Coríntios 2, 9. 1 Coríntios 2, 9. Mas está escrito: as coisas que os olhos não viram, coisas que o ouvido nunca ouviram, coisas que nunca subiu ao coração de nenhum homem, coisas que nenhum homem planejou, nenhum homem imaginou, nenhuma pessoa conseguiu prever, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Gente, eu amo praia, eu amo sítio, eu amo comida, eu amo dormir, eu amo tomar banho, eu amo escovar o dente, eu amo perfume, eu amo Coca-Cola, eu amo abraço, eu amo animais, eu amo Coca-Cola e comida, eu amo dormir, eu também amo Coca-Cola e amo comida, eu amo assistir filme, comer pipoca, churrasco, Coca-Cola, dormir. Eu amo agarrar a minha esposa, eu amo encher ela de beijos, eu amo andar de carro, passear de carro, eu amo ar-condicionado, que Deus abençoe quem inventou ar-condicionado, eu amo tudo isso. Se eu for tentar entender o céu, eu vou usar essas coisas porque é o que eu tenho de entendimento de que é gostoso. Eu não consigo planejar alguma coisa que eu ainda não senti. Se uma pessoa, nos anos 1500, o índio aqui no Brasil, se alguém tentasse explicar para ele, nossa, meu cabelo está muito ruim. Se alguém tentasse explicar para um índio o que era um sorvete, ele não ia entender. A pessoa
Mas cara, você tem que tomar sorvete de ovo maltine, você tem que tomar. O índio ia falar uga buga, ele não entende. Se você falasse para ele com o gosto de comer um coelho assado, ele entende. Mas se você falar para um índio o gosto de um sorvete de chocolate, ele não entende, porque ele nunca passou por aquilo, aquilo não é uma realidade para ele. Quando a Bíblia vem tentar explicar o céu, Jesus fala para Nicodemos em João 3, ele fala assim: Nicodemos, eu vos falo das coisas terrestres e você não entende. Como que eu vos falarei das celestiais? João capítulo 12, as coisas que agora eu faço, você não entende, mas um dia você vai entender. Eu estou falando que existe um lugar chamado céu, que é toda a nossa esperança, e que nesse lugar não há descrição do que tem lá. Mas aí, para nossa alegria, João, o apóstolo João, o amado, aquele menininho novo que Jesus chamou para ser discípulo, aquele que nunca abandonou Jesus, enquanto todos fugiram na hora da cruz, João foi o único que ficou lá no pé da cruz chorando. E Jesus, ele amou tanto João que ele chamava João de um discípulo amado. João era o melhor amigo de Jesus. E João era tão grudado com Jesus que para João Deus deu a maior de todas as revelações. Deus revelou para João o céu. João conseguiu ter o céu revelado e ele pôde escrever pra gente. E eu quero mostrar pra vocês. Apocalipse, capítulo 21. Capítulo 21 de Apocalipse. Ele fala assim: depois de tudo, gente, depois da nossa vida, depois dos 1000 anos, depois de acabar o planeta Terra, acabou tudo. Chegou na hora do trono, chegou no fim, chegou na hora de ir pra casa. João fala assim: oh Deus, então eu vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, como uma noiva preparada para o seu noivo. Eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: eis aí a morada de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E lá, nesse lugar, Deus enxugará toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais clamor, não haverá mais dor, porque já as primeiras coisas se passaram. Aquele que estava assentado no trono disse: farei novas todas as coisas. E me disse: João, escreve, porque essas palavras são verdadeiras. E então me disse: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o primeiro e sou o último. Aquele que tiver sede, de graça eu dou de beber da água da vida. Aquele que vencer, ele dará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Mas os mentirosos, os incrédulos, os abomináveis, homicidas, os adúlteros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo que arde com enxofre, que é a segunda morte. Eu estou falando desse lugar. Estou falando desse lugar que a gente não vai mais chorar. Estou falando desse lugar que não vai ter tempo. Esse lugar que não vai mais ter preocupação. Eu estou te falando de um lugar onde você não vai mais ter que acordar preocupado com a hora de dormir. E você não vai ter mais que dormir preocupado em acordar. É um lugar onde você não tem mais que se preocupar com questão de boletos. Você não vai mais se preocupar com questão de pessoas te tratando mal. Você não vai mais ter que se preocupar com nenhuma dor dessa vida. Você não vai mais ter que se preocupar com a morte dos seus pais, com a doença dos seus filhos. Você não vai mais ter que se preocupar com o seu casamento. Você não vai ter mais que se preocupar com o seu peso. Olha que benção. Você não vai mais ter que se preocupar com inveja. Você não vai mais ter que se preocupar com briga. Ninguém mais vai brigar. Você não vai mais ter que ter medo. Você não precisa mais ter medo. Medo do quê? Satanás já está vencido, derrotado. Não tem pecado. No céu não habita pecado. Gente, imagina você poder conversar com uma pessoa, abraçar uma pessoa, sem um pingo de maldade. Você consegue olhar para a pessoa sem nenhum tipo de pré-julgamento. Você é livre para amar, você é livre para abraçar, você é livre para cantar,
Você é livre para sair correndo e voar. Você terá o corpo glorioso de Jesus Cristo. Você sabe o que é um corpo glorioso de Jesus Cristo? Quando Jesus ressuscita, ele está em corpo glorioso. Esse corpo glorioso é o corpo perfeito. É um corpo de 1 Coríntios 15, que eu vou ler. Tem que ler. Vocês não acreditam, eu vou ler. Verso 51. 15 e 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos serão transformados. Por que ele fala que nem todos dormiremos? Entenda que Paulo fala dormir como uma metáfora para morrer em Cristo. Os que morrem em Cristo, ele fala dormir. Porque quem morre sem Jesus não dorme. Quem morre sem Jesus morre para sempre, vai para o inferno, está destruído. Mas ele fala assim, mas todos serão transformados, porque vai ter gente, se Jesus voltar amanhã, você que está me vendo não passará pela morte. Então nem todos morrerão. Aqueles que estiverem vivos no dia em que Jesus voltar, não passarão pela morte. Eles serão diretamente transformados. Ele fala isso. Seremos todos transformados. Verso 52. Será no momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis. E nós seremos transformados. O que é o transformado? Ele fala, pois convém que isto que é corruptível seja revestido do incorruptível, que isto que é mortal seja revestido do que é imortal. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então estará cumprida a palavra que promete, tragada foi a morte na vitória. Aleluia. Olha 2 Coríntios capítulo 5, os textos vão vindo e eu vou falando. Sabemos que se a nossa casa terrestre se desfizer, entenda que essa casa terrestre é o nosso corpo. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício não feito por mãos humanas. Ou seja, se nós sairmos dessa vida, desse corpo, nós teremos um outro. É isso que a Bíblia está prometendo. 2. E por isso nós gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é o céu. Se você nasceu de novo, você deve ser apaixonado pelo céu. Você tem que desejar ir embora. Eu não vejo a hora de ir embora. Eu quero ir para minha casa. Eu não aguento mais esta terra nojenta. Eu não aguento mais. Eu quero ir embora. 2. Por isso nós gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é no céu. 3. Por isso, estando vestidos, não sejamos achados nus. Ou seja, estamos com esse corpo, que Deus não nos encontre nu. Quando esse corpo se desfizer, se você não tiver o nome escrito no livro da vida, você não terá um tabernáculo celestial. Então você será encontrado nu. 4. Pois nós, o que gememos neste tabernáculo, neste corpo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas porque queremos ser revestidos, para que o mortal seja absorvido pelo imortal. Você consegue entender, cara? Marcelo, Agnaldo, Anne Kelly, Sandra. Vocês conseguem entender que logo, logo, em muito pouco tempo, isso é para já, você será revestido de um poder que tirará de você, está muito perto, que tirará de você este tabernáculo terrestre, essa carne vai se desfazer. Isso aqui é carbono, isso é pó, isso é barro. Você é 85% de água e 15% de barro. Você só está vivo porque Deus pegou a água e o barro e soprou o fôlego de vida. Da Bolívia, dos Estados Unidos, olha que legal. Você só está vivo porque você é um pelote de barro que recebeu o sopro de vida. Se alguém me enforcar, eu estou morto. Eu continuo com o corpo igualzinho, mas eu estou morto porque o que está em mim, esse fôlego de vida foi tirado. Mas a Bíblia está falando que para o que crê, o dia que esse fôlego de vida acabar e esse corpo for tirado, você automaticamente é revestido de um corpo de glória, um corpo que não chora, um corpo que não sente dor, um corpo que não se cansa, um corpo que voa. Jesus, quando ele é revestido desse corpo glorioso, ele atravessa paredes. A parede fechada, os discípulos estão lá, de repente Jesus aparece, de repente Jesus não está mais, Jesus andando
com os discípulos no caminho dos Emaús. Ele aparece, fala, quando os homens olham, ele não está mais, ele vai, ele vem, ele voa, ele manda. Você estará num lugar onde você vai falar assim, meu Deus, que vontade de ver nuvem. Aí você vai para as nuvens. Aí que vontade de ver a neve, você vai para a neve. Aí que vontade de mergulhar, você mergulha. Que vontade de ver uma estrela, que vontade de pegar o sol na mão. Corpo glorioso, você não tem limites. 1 Coríntios 13, assim como Jesus é, assim você será. Assim como 1 João 3,2, quando ele se revelar, nós o veremos, e assim como ele é, nós seremos. A promessa é que você terá não só uma habitação, mas também um corpo. Você terá uma existência eterna e plena e perfeita. Você não vai mais precisar ir embora. Não existe a Deus no céu. Existe um Deus, mas não existe a Deus. Não tem mais horário de ir embora, não tem mais horário de acabar, não tem mais horário de compromissos, não tem mais horário de responsabilidades. É paz, é descanso, é alegria, é o Senhor, é o abraço, é o cheiro, é o som, é o barulho do céu, é o louvor do céu. Você não vai mais louvar só com 5, 6 irmãos da sua igreja, você vai louvar com milhões de miríades de anjos, querubins. Você vai ver os serafins, que são os anjos de 6 asas. Você vai ver os querubins, que são os 4 animais muito loucos, que são inexplicáveis. Você vai ver os anjos, você vai ver os arcanjos Miguel e Gabriel. Você vai ver todos os que morreram em Cristo. Aquele seu irmão, aquela sua irmã, seu papai, a sua mãezinha, aquela sua mãezinha que orava por você, aquela sua avózinha que orava por você. Você vai revê-los, e para nunca mais dar adeus. O céu é um lindo lugar, cheio de graça e paz. Meu Jesus vou avistar, céu é um lindo lugar. Eu acho incrível de ver, quer ver? Apocalipse, os textos vão vindo, eu vou falando. Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22. Então Deus me mostrou o rio de água da vida, claro como cristal, que descia do trono de Deus e do Cordeiro. No céu existe um trono, existe um rio que desce desse trono. No meio da praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. As folhas da árvore são para a cura das nações. Ali não haverá mais maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão a sua face, e na sua testa estará o seu nome. Ali não há mais noite e não há mais dia. Não necessitarão de luz, nem de lâmpada, e muito menos da luz do sol, pois o próprio Senhor os iluminará, e reinarão para todo sempre. E o anjo me disse, escreve, João, essas palavras são verdadeiras. Verso 7. E Jesus diz, eis que cedo venho, e feliz é aquele que guarda as palavras das profecias deste livro. Eu estou falando de uma realidade, cara. É muito louco, porque a sensação de quem não crê vai ser assim, eu fui avisado. A sensação de quem crê valeu a pena. Valeu a pena. Ainda bem que eu ouvi, ainda bem que você ouviu a palavra, ainda bem que você guardou essas promessas no coração. Os outros deuses, as outras religiões não podem fazer essas promessas. Os outros que se dizem deuses, os outros que se dizem religiosos, seja qualquer religião, seja até evangélico e católico, se você não conhece o Espírito Santo de Deus, você é um religioso que não serve para nada, você não vai ter parte com Deus. Se você nasceu de novo, se você teve os seus pecados perdoados em Cristo Jesus, se você teve o momento em que Jesus te transformou de homem velho para uma nova criatura, se você não é uma pessoa idólatra, se você não é uma pessoa mesquinha, se você não é uma pessoa adúltera, se você não é uma pessoa maldizente, bêbada, se você não é uma pessoa pornográfica, se você não é uma pessoa má,
se você não é uma pessoa que divide o trono do seu coração com Deus e mais pessoas, ou Deus e mais seres, se você não é idólatra, se você não é ganancioso, se você não é mentiroso, se você não é feiticeiro, se você não tem outros deuses, você terá uma parte neste lugar chamado céu. Este lugar onde a presença de Deus é real e eterna e constante, e nunca mais para. Eu estou falando de uma realidade, eu não estou falando de uma historinha, eu estou falando de que quem prometeu isto foi o Senhor Jesus. Se o céu é mentira, se o céu é uma mentira, Jesus Cristo é o maior demônio do mundo. Se o céu e a salvação e o arrebatamento forem mentiras, Jesus é um demônio, pois ele prometeu. Se ele prometeu, é porque ele é fiel para cumprir. E sabe o que eu acho mais incrível? Quando eu fico pensando na maravilha desse lugar, quando eu fico pensando nessa realidade, quando eu fico pensando nessa... Vai acontecer já já. É questão de tempo. Para aquele que crê, o céu é uma questão de tempo. Eu fico pensando como é que era lá, Jesus sentado no seu trono. Tenta imaginar comigo. Jesus sentado no seu trono de glória, Jesus reinando, Jesus sendo adorado, os dois serafins em volta dele, gritando santo, 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 os querubins da guarda, um com cabeça de touro, o outro com cabeça de águia, o outro com uma cabeça de leão e o outro com uma cabeça de homem. Os 4 querubins. Se você quiser ler sobre eles, leia Ezequiel capítulo 1, lá fala. Ou se você quiser sobre os serafins, Isaías capítulo 6. E estava lá Jesus sendo servido pelos arcanjos, pelos anjos, Jesus sendo adorado, Jesus nessa posição de glória, ele era a luz. Isso João fala em 1 João capítulo 1, ele era a luz. João capítulo 1 também, nele estava a vida, ele era a luz dos homens. João capítulo 1. E Jesus vira e ele fala assim: Pai, os homens não têm salvação. Pai, esses homens não têm solução. Pai, esses homens não têm quem os ajude. Esses homens todos pecaram, todos. Romanos capítulo 3, verso 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos se fizeram inúteis. Todos. Salmo 14 fala isso, Salmo 51 fala isso. Pai, tomarei uma forma de ser humano. Filipenses capítulo 2, verso 5. E Jesus Cristo tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Vai vendo. Sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de um servo, achado semelhante aos homens. E sendo na forma de homem, ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Quando eu acho o máximo de pensar, Deus, preciso tomar uma água. Desculpa aí, foi só uma aguinha. Quando você para e pensa que Jesus Cristo, ele sendo na forma de Deus, ele abriu mão de ser igual a Deus, ele desceu do seu trono, e ele chegou, e ele veio para nascer de dentro de uma mulher. Um ser humano com a presença da divindade. Maria não deu luz a Deus. Maria deu luz a um homem chamado Jesus. Pois Deus criou Maria. Jesus Cristo é o Criador. Isso está em João 1. Ele criou todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Isso é João capítulo 1. Então Jesus criou Maria. E depois Jesus abriu mão da sua divindade para nascer como um menino da barriga dela. Aniquilou-se a si mesmo. Analisa comigo. Você tem dificuldade em largar o seu conforto por amor. Se alguém ligar para você pedindo ajuda, você até vai, mas você tem preguiça. Quando eu preciso abrir mão do meu descanso para estar 3 horas da manhã fazendo ao vivo, quando eu preciso ir na casa de alguém orar, quando eu preciso ir pregar em algum lugar que é longe, cansativo, quando eu preciso fazer qualquer coisa, eu tenho canseira, eu me canso. Mas o amor de Jesus me faz ir. Por quê? Porque eu analiso que eu deixo coisas pequenas para fazer a vontade de Deus.
Jesus Cristo não deixou alguma coisa pequena, ele deixou o trono da glória. Ele deixou o direito de ser igual a Deus. Filipenses 2 fala isso, sendo na forma de Deus. Ele aniquilou-se a si mesmo para ser achado como homem. Então você começa a ver que você não tem o direito de reclamar. Por quê? Porque se Jesus Cristo, que era Deus, abriu mão de ser Deus para vir como homem por minha causa, quem sou eu de abrir a boca para reclamar quando eu tenho que fazer alguma coisa para obedecer a Deus? Pessoas que reclamam por terem que andar em santidade, casal de namorado que não consegue parar de transar, não consegue, porque não entende o tamanho do sacrifício que Jesus fez para salvar essa pessoa. O dia que você entendesse o tamanho do amor de Jesus Cristo por você, você andaria em santidade com alegria, sem murmurar, sem murmurar. Porque murmuração demonstra um coração ingrato, coração que esquece. E eu olho Jesus Cristo, ele largando tudo isso, e sendo Deus, ele podia parar a qualquer hora, era estalar o dedo e o mundo era explodido. Quando Pedro arranca a espada e corta a orelha do cara, Jesus fala para ele, Pedro, se eu quisesse, eu oraria e o Pai mandaria 72 mil anjos, 12 legiões, uma legião tem 6 mil, 12 legiões para me defender, 72 mil anjos, se eu quisesse. Mas eu não quero, Pedro, eu não quero ter que orar, porque se eu orar e o Pai mandar, os anjos matam a terra, destrói a terra. E se destruir a terra, está todo mundo condenado. Todo mundo vai para o inferno. Porque todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Eu preciso morrer. Porque a única chance do homem é que eu derrame o meu sangue por eles. A única chance que eu salve vocês é que eu morra por vocês, até os soldados que estavam prendendo Jesus, até Judas, até o Herodes, até Pilatos, até os fariseus, por esses Jesus estava morrendo, porque senão eles não teriam chance. Hebreus capítulo 12. Visto que estamos rodeados de tantas testemunhas. Quem são essas tantas testemunhas? Abraão, Isaac, Jacó, Débora, Esther, Moisés, Gideão, Davi, Paulo, João, Tiago, Pedro, André, Timóteo, todos rodeados desses homens e mulheres de Deus que foram fiéis. Se eles foram fiéis, você também pode ser. Estando rodeado dessa tão grande nuvem de testemunhas, que nós deixemos todo o embaraço do pecado que tão de perto nos arrodeia. Deixe essa sua masturbação em nome de Jesus. Deixe essa sua pornografia em nome de Jesus. Está na hora de você deixar essa sua maldita fofoca em nome de Jesus. Está na hora de você deixar essa sua idolatria. Os santos e Maria não resolverão o seu problema. O seu pastor não vai resolver o seu problema. O Papa e o Padre não vão resolver o seu problema. Quem vai resolver o seu problema é Jesus. É o único intercessor entre Deus e os homens, 2 Timóteo 2,5. É o único que vive a interceder por nós para sempre, Hebreus capítulo 7. É o único que vive a interceder. Para de achar que foge dessas coisas, embaraços que tão de perto nos assediam, e corramos com perseverança para essa carreira proposta. Como que eu vou correr para essa carreira proposta? Verso 2: olhando firmemente para Jesus. O único que você tem que olhar é Jesus. Olha para Jesus. Olhando firmemente para Jesus. Não é para você olhar firmemente para homens. Não é para você olhar firmemente para mulheres. Não é para você olhar firmemente para igrejas. É para olhar firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o qual pela alegria que estava proposta, ele suportou a cruz. Ele só suportou a cruz porque ele olhou para a alegria que estava proposta. Eu só suporto esse mundo nojento pela alegria que está proposta. A alegria de um dia eu ouvir aquilo que a gente lê em Mateus 25. Bem-vindo, bendito do meu Pai. A alegria que estava proposta para Jesus era a da ressurreição e a possibilidade de que você, vindo a crer, salvasse a sua alma. Meu Deus do céu! E hoje se assenta à destra de Deus. Jesus Cristo, ele é a maior prova de amor da história. Porque Jesus Cristo, ele não só morreu por amor, ele morreu por amor nas mãos daqueles que ele morreu por amor.
Jesus criou o seu assassino. Os assassinos de Jesus, os captores de Jesus, eles foram criados pelo fôlego de vida de Jesus. Jesus criou os homens que o mataram. Jesus criou os objetos que o mataram. Jesus criou as árvores que dão a madeira da cruz. Jesus criou o ferro que deu origem ao prego, ao martelo. Jesus criou os seres humanos que martelaram os pregos. Jesus Cristo, ele foi morto por aquilo que ele fez. Ele criou o mundo, ele amou o mundo, ele salvou o mundo e o mundo matou Jesus. Jesus morreu orando por aqueles que o matavam. Jesus morreu salvando aqueles que o matavam. E Jesus abriu mão desse céu para que eu pudesse receber o céu. Jesus Cristo abriu mão do direito que ele tinha de glória e levou minha vergonha para que eu pudesse não ser escravo da minha vergonha e receber a glória que ele tinha. Ele levou o que era meu e eu recebi o que era seu. Ele levou a vergonha que era minha e eu recebi a glória que era dele. Ele morreu a minha morte para que eu pudesse receber a sua vida. E você quer falar que Titanic é uma história de amor? Você quer falar que Crepúsculo é uma história de amor? História de amor é você levar cuspe na cara. História de amor é você ser zombado. É você estar escorrendo sangue na sua cara e você não poder limpar a sua cara porque a sua mão está pregada. E mesmo sem poder limpar a sua cara porque a sua mão está pregada, você ainda intercede por quem estava te matando, velho. É isso. Isso é céu. Céu é estar para sempre com esse homem, com esse Deus, com Jesus. O céu é estar para sempre na presença dele. O céu é para estar junto com meus irmãos. Eu estou lá, revendo os meus amigos que já foram, estando com os meus amigos que agora creem em Jesus, estando para sempre em família. Enquanto você permanecer nessa sua vidinha religiosa, você não vai fazer parte disso. Mas se você entender quem Jesus é na sua vida e você abrir mão de toda religião para viver o evangelho real, você vai ter parte nessa palavra. E esse mesmo Jesus, 3 dias depois, provou quem ele era. Ele ressuscitou da morte. Ele surgiu, ele venceu a morte. A morte não prende, ele vence. Para que você não seja preso pela morte, para que você também vença e tenha a vida eterna. Queridos, o céu é Jesus Cristo. Eternamente. Com alegria. Não vejo a hora de falar. E eu quero orar agora. Já foram 45 minutos. Gente, quase uma hora falando. Vamos orar para a gente terminar? Vamos orar para ficar tudo bem? Os que ainda aguentaram ficar até agora. Oro, Valesca. Oro pelo Japão também. Pai querido, Pai amado, Senhor Jesus. Oh Deus, esse mundo é tão asqueroso, Pai. Esse mundo é tão atrativo, Pai. Eu voltando agora para minha casa com a minha esposa, Pai, e eu vi uma balada tão cheia de gente, Pai. Meninas com roupinha curta, e meninos saindo com garrafas na mão, e gente se pegando na parede. Oh Deus, essas pessoas estão cegas, Pai. Elas estão cegas, elas não sabem de uma realidade muito maior. Uma realidade de uma eternidade, Pai. Uma eternidade contigo ou uma eternidade afastada de Ti, Pai. Senhor, hoje eu quero orar em especial para essas pessoas que estão me assistindo agora. Que eu creio que não estão assistindo o Dani falando, mas eu só falei a sua palavra, Pai. Eu só falei a Bíblia. Foram textos citados atrás de texto, Pai. Então que eles não creiam em mim, mas creiam no que foi lido, Pai. Porque é a sua palavra, Senhor. Eu quero orar agora por esses, Pai. Pelo Japão, Pai. Cuide dos seus servos lá no Japão, Pai. Senhor, guarda-nos, Pai, com alegria, Senhor. Nos ajude a vencer o pecado, Senhor. Nos ajude a esperar, Pai, com alegria, com esperança o dia da sua volta, Pai. Oh Deus, eu te peço agora que o seu Espírito Santo convença aqueles que ainda não são convencidos, Pai. Que o Espírito Santo fortaleça aqueles que estão desanimados, Pai. Que o Espírito Santo de Deus encha de alegria aqueles que estão tristes, Pai.
Senhor Jesus, nós sabemos que são muitas as aflições desse mundo, mas nós sabemos, Pai, que muito maior do que as aflições desse mundo é a realidade do céu, Pai. Aí onde você está, Senhor. Aí no paraíso, Senhor. Senhor, vem buscar a sua igreja, Pai. Vem nos buscar logo, Jesus. O tempo é seu, mas nós temos saudades de casa, Pai. Eu quero te abraçar logo, eu quero te ver logo. Eu quero ser livre dessas tentações, e dessas provações e dessas tribulações, Pai. Senhor, aquele que ainda está me assistindo, que não tem essa certeza, Pai, em nome de Jesus, traz agora paz para o coração dele. De que ele é amado ou que ela é amada. De que ele é essa pessoa aí que está com dúvida. Que Jesus Cristo morreu por ela. Que Jesus Cristo ressuscitou por ela. Que ela precisa crer nisso e obedecer. E ela verá a glória de Deus. Ô Pai, nos perdoe, Pai. Nos perdoe as coisas erradas, Pai. Não desanime de nós. Insista em nome de Jesus, Pai. Ah, eu quero ver vocês na glória. Em nome de Jesus. Eu quero ver vocês na glória, velho. Eu quero ver vocês lá em casa. Senão não valeu nada. Você pode ter um carrão, um empregão. Se você não tem o nome escrito no livro da vida, você é um falido. Bem-aventurado, bem-sucedido, não é um homem que tem muito dinheiro na conta. Bem-sucedido não é um homem que venceu profissionalmente. Não, isso é pequeno. Bem-sucedido é um homem que mesmo nesse mundo mal consegue ser fiel a Deus. Mesmo nesse mundo mal você consegue ser fiel a Deus. Que o Senhor Jesus abençoe e te guarde. Essa era a palavra de hoje. Amém? E amém? Antes de dormir, ore. Viu? Não desliga e vai dormir não. Vai conversar com o Pai. Vai lá de joelhinho, conversa com Ele. Fala que você ama Ele. Fala o que está acontecendo. Fala o que você está precisando. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém? Amém? Amo vocês.